Imagina o seguinte cenário: o que acontece quando as duas nações mais poderosas de todo o planeta apontam armas nucleares uma para a outra, mas nunca apertam gatilho? A resposta para essa situação, que parece roteiro de filme de terror, define literalmente toda a segunda metade do século XX. A gente está falando do conceito de destruição mútua assegurada. Basicamente, se um ataca, o outro revida com a mesma força e, no fim das contas, o mundo inteiro perde. A tensão absurda gerada por esse impasse moldou a política, a economia e a vida cotidiana de bilhões de pessoas ao longo de décadas. Boas-vindas à nossa análise de hoje, especialmente para a galera do terceiro ano do ensino médio que está focada nas provas. O nosso objetivo aqui é mapear esse gigantesco tabuleiro de xadrez global. Vamos entender como as superpotências jogaram uma partida perigosíssima usando outras nações basicamente como peões. A gente vai organizar os pontos mais cruciais e as fases essenciais da Guerra Fria, mas dando aquele destaque mega importante para a América Latina e, claro, o Brasil. Bora lá? Então, bora dar uma olhadinha no nosso roteiro de hoje para organizar as ideias. Primeiro, vamos entender o que foi a bipolaridade. Depois, a gente passa pelas fases da Guerra Fria, os reflexos disso na América Latina, o momento de tensão máxima na crise dos mísseis e, por fim, o papel do Brasil em tudo isso. Ponto 1. Bipolaridade. Afinal, o que foi isso? É o nosso tabuleiro global dividido. Pensa numa divisão extrema, mas que operava de uma forma muito clara. De um lado, a gente tinha os Estados Unidos liderando o bloco capitalista. Eles promoviam o sistema democrático, a economia de livre mercado, aquela injeção bilionária para reconstruir a Europa via Plano Marshall e a força militar da OTAN. Do outro lado da moeda, a União Soviética conduzindo o bloco socialista. Lá, a estrutura era baseada em um Estado unipartidário, economia rigidamente planificada pelo governo, cooperação econômica através do Comecon e, claro, o braço militar que era o Pacto de Varsóvia. A grande sacada para entender isso aqui é a total exclusão mútua. Eram dois modelos incompatíveis lutando pela dominação do globo, mas, e esse é o detalhe, sem um combate militar direto entre os dois gigantes. Mas, na prática, como é que esse conflito teórico afetava o mundo? A gente teve o que chamamos de paz armada. Como um ataque direto significaria o fim da humanidade, a briga foi canalizada para outras áreas. Teve uma corrida armamentista insana para ver quem estocava mais armas nucleares. Rolou também a corrida espacial. A União Soviética largou na frente enviando satélites Sputnik e até seres vivos para o espaço, enquanto os Estados Unidos foram lá e pousaram na Lua. Dentro de casa, a guerra era puramente ideológica. O macartismo nos Estados Unidos promovia uma verdadeira caça às bruxas contra qualquer ideia de esquerda, enquanto a KGB reprimia brutalmente qualquer dissidência lá no mundo soviético. E quando rolava combate físico de verdade, era transferido para as guerras por procuração. Eles financiavam conflitos massivos em outros países, como as terríveis guerras da Coreia e do Vietnã. Tópico 2. Fases da Guerra Fria. Vamos mapear essa cronologia que despenca nas provas. Analisando essa linha do tempo, a gente nota que a largada oficial foi lá em 1947, quando a doutrina Truman estabeleceu a política americana de conter o avanço soviético, indo até o fim da Guerra da Coreia em 53. Logo depois, vivemos uma escalada assustadora rumo ao desastre atômico, que foi até 1962. O que aconteceu em 62? A famosa crise em Cuba, que a gente já vai detalhar. Depois desse baita susto de quase fim do mundo, entramos na era da distensão, ou detente. Foram anos de um respiro até que relativo, que terminaram em 79 com a invasão soviética do Afeganistão, iniciando a Segunda Guerra Fria. E, finalmente, a partir de 85, as reformas do Mikhail Gorbachev aceleraram o processo que culminou na queda do Bloco Socialista em 91. Parte 3. Reflexos na América Latina. Os peões nesse conflito global. Agora a coisa fica bem próxima da gente. Historicamente, a América Latina lidava com muito subdesenvolvimento. Mas aí, em 1959, a Revolução Cubana consolidou um governo comunista ali no quintal dos Estados Unidos. Isso mudou o jogo completamente. A prioridade americana virou a doutrina de segurança nacional. O objetivo, a qualquer custo, era eliminar o tal do perigo vermelho de dentro dos países latino-americanos. Isso significava que conter o socialismo era visto como muito mais importante do que manter a democracia ou a soberania popular dessas nações. E o resultado dessa política de segurança foi brutal. Vimos setores mais conservadores locais, alinhados aos interesses dos Estados Unidos, derrubando governos eleitos. Isso gerou uma onda de ditaduras civis militares espalhadas pela região. Partidos, sindicatos e movimentos sociais foram perseguidos sem dó.
E olha só, essa repressão cruzou fronteiras por meio da Operação Condor, que foi um verdadeiro esquema coordenado de terrorismo de Estado entre os governos sul-americanos. Mas não era só na força, tá? Paralelamente, os americanos lançaram a Aliança para o Progresso, tentando enviar ajuda financeira para promover o desenvolvimento e evitar que a população abraçasse o socialismo. 4. A crise dos mísseis. Sem dúvida, o grande clímax da Guerra Fria. 13 dias, simplesmente 13 dias. Foi esse o tempo exato em que a humanidade, de meados até o final de outubro, prendeu a respiração, achando que era o fim de tudo. O estopim dessa semana de pânico absoluto foi quando aviões e espiões americanos sobrevoaram Cuba e confirmaram evidências irrefutáveis de que os soviéticos tinham instalado mísseis nucleares lá na ilha. Vamos ver como essa crise escalou de novo como num tabuleiro de xadrez mortal. A jogada inicial foi a Operação Anadir. Para apoiar Fidel Castro e dar o troco nos mísseis americanos que já estavam na Turquia apontados para eles, os soviéticos camuflaram mísseis e 40 mil soldados em Cuba. Só que a jogada foi descoberta e o presidente americano John F. Kennedy foi avisado. Como resposta, Kennedy decretou no Passo 3 uma quarentena. Na prática, foi um cerco naval total para impedir que dezenas de navios soviéticos lotados de armas chegassem à ilha. No momento mais crítico, Kennedy deu um ultimato exigindo a retirada imediata das armas sob ameaça de um ataque em grande escala. Enquanto isso, do outro lado, Moscou se recusava a pisar no freio. A grande questão é, e se alguém apertasse o botão? A realidade é trágica, pessoal. Os mísseis que já estavam posicionados em Cuba tinham um alcance tão gigantesco que cobriam desde o Canadá até o Peru. Isso significa que até a região nordeste do Brasil seria atingida. Todo o continente americano estava na mira. A tensão era real e palpável. Parte 5. O papel do Brasil. O nosso famoso equilibrista independente. A palavra-chave que vocês precisam anotar para entender esse período no Brasil é a PEI, a Política Externa Independente. Durante os governos de Jânio Quadros e João Goulart, o Brasil decidiu que não seria um mero lacaio nesse jogo geopolítico. Eles rejeitaram totalmente a ideia de se alinhar cegamente aos Estados Unidos ou à União Soviética. A postura brasileira foi buscar uma via própria, protegendo a sua autonomia e muitas vezes atuando como um mediador diplomático entre outras nações. O cenário global exigiu que o Brasil fizesse quase um malabarismo diplomático. Para defender a soberania dos países, o Brasil foi contra a invasão de Cuba apoiada pelos americanos e até se absteve na hora de votar para expulsar Cuba da OEA. Ao mesmo tempo, agiu de forma secreta, a pedido de Washington, para mandar mensagens à liderança cubana pedindo calma e moderação. E tem mais, nas Nações Unidas, o Brasil brigou forte para transformar a América Latina inteira numa zona livre de armas nucleares. Consolidando essa postura mais neutra, o governo brasileiro ainda marcou presença na Conferência de Belgrado, reforçando o movimento dos países não alinhados para o mundo todo ver. Olha que interessante essa citação extraída das nossas fontes de estudo. A maleabilidade da ordem bipolar da Guerra Fria é uma das características mais marcantes. O que isso significa para a gente? Que apesar daquelas forças titânicas tentando dividir o mundo em só duas cores, existiam brechas. Jogando politicamente nessas bordas, o Brasil conseguiu vantagens, garantiu seus próprios interesses e provou que, na vida real, até as peças consideradas menores no xadrez mantinham sim o seu poder de ação. Para a gente fechar nossa análise, fica uma reflexão muito importante para vocês levarem para a prova e para a vida. Como é que as sombras desse tabuleiro bipolar continuam influenciando a geopolítica global e as nossas relações aqui na América Latina até hoje? As feridas deixadas pelas ditaduras, a tecnologia que usamos e até como certos países se relacionam, tudo isso foi moldado nesse período conturbado. Entender a Guerra Fria é essencial para compreender a sociedade em que a gente vive hoje. Um grande abraço a todos, continuem firmes nos estudos e até a próxima!